Você quer ser muito disciplinado e usar bem o seu tempo para conquistar os seus objetivos, mas você ainda perde boa parte do seu dia rolando a tela do celular. Eu sei que isso acontece com você, porque já aconteceu muito comigo e hoje em dia acontece com quase todo mundo. E a grande dúvida que fica é: por que a gente faz isso? Por que a gente joga tanto do nosso tempo fora, mesmo não querendo fazer isso? Por muitos anos eu achei que fosse sono, preguiça, desorganização, procrastinação ou vagabundagem. Eu mesmo me achava muito vagabundo, mas depois de muito tempo estudando psicologia, eu descobri que nenhuma dessas coisas era verdade. E que a culpa disso acontecer não é sua e nem era minha, mas sim de um sistema autônomo do cérebro que está desregulado, ou mimado, como eu diria. Calma, que eu já vou te explicar melhor como isso funciona. Mas mais importante do que ter descoberto isso, é que eu descobri que dá para resolver esse problema. E é melhor do que simplesmente cortar o vício em celular. Você pode realocar esse vício para ficar verdadeiramente viciado em outra coisa, em ficar viciado em disciplina. Imagina ficar viciado nas tarefas que vão te deixar rico, saudável, no shape, inteligente e admirável para a maioria das pessoas. Definitivamente é uma coisa muito desejável. E o que vai fazer isso por você é um sistema de readaptação cerebral que é extremamente validado pela ciência. Esse sistema já é usado há anos pelos militares, que são extremamente disciplinados, já é usado por grandes atletas como Cristiano Ronaldo e também é utilizado pelos maiores empresários do mundo, como Mark Zuckerberg, Jeff Bezos e Elon Musk. Esse sistema também é super simples de aplicar. Ele pode ser aplicado em qualquer pessoa consegue utilizar ele, mesmo que essa pessoa passe 15 horas do seu dia mexendo no celular, rolando as redes sociais, e ele pode reajustar esse seu vício, realocar ele em disciplina em praticamente uma semana. Você só não ouviu ainda falar desse método porque, infelizmente, aqui no nosso país as pessoas estão muito mais interessadas em saber como anda a vida da Virgínia do que saber quais foram as últimas descobertas da ciência que podem melhorar tanto a nossa vida quanto esse sistema. Mas agora chegou a hora de você finalmente entender exatamente como aplicar esse sistema no seu cérebro para que em pouco tempo você esteja à frente de 99% das pessoas que você conhece. Por muito tempo eu também tive esse problema. Eu tinha bastante dificuldade em largar o celular e focar nas tarefas que realmente me fariam avançar na vida. E eu me culpava muito por isso. Eu sentia que eu não era capaz de ser uma pessoa produtiva, de que eu era uma pessoa desorganizada, preguiçosa, vagabunda e por aí vai. A gente se culpa, a gente se sente mal depois de perder horas do nosso dia que deveriam ter sido produtivas. Mas ainda bem que essa autocrítica, que essa autopunição que a gente gera para nós mesmos, não me impediu de estudar, não me impediu de buscar como resolver esse problema. Na verdade, de primeiro entender o que estava causando esse problema. E foi aí que eu comecei a estudar profundamente a psicologia e passei os últimos anos da minha vida estudando muito isso, porque é uma área também que eu gosto pra caramba. E o que eu descobri? Esse é um raciocínio muito importante para você. O nosso cérebro, ele não é uma coisa só. Não é uma coisa só e não é 100% consciente. O que acontece? O nosso cérebro é dividido em partes. Então existe a amígdala, existe o córtex pré-frontal, existe o hipocampo, existe o hipotálamo, são várias áreas. Os nomes não são importantes, mas ele é dividido em várias áreas que funcionam sozinhas. Elas se complementam, elas se integram, elas produzem um resultado final meio que junto, mas elas são áreas diferentes. E elas funcionam cada uma do seu jeito, cada uma com o seu objetivo e nem todas são conscientes. Por exemplo, existe uma área na base do seu cérebro que é responsável pelo funcionamento dos seus órgãos. Então, caso você não saiba, para o seu coração bater, é preciso que o seu cérebro envie um comando para ele. Ele não bate do nada. O seu cérebro está ali o tempo inteiro enviando um comando para que o seu coração bata. E você nem sabe o que está acontecendo. Isso significa que essa parte tem um funcionamento autônomo. E eu posso agora decidir levantar o meu braço. Então, eu escolhi levantar o meu braço. Mas você não está escolhendo que o seu coração bata. Você nem tem a opção de escolher que ele para de bater. O seu cérebro, sozinho, sem que você controle de forma inconsciente, essa não é uma boa palavra na ciência, mas para fins didáticos ela é boa, então inconscientemente o seu cérebro envia comandos para o seu coração bater, assim como todos os seus outros órgãos. Um outro bom exemplo, você não escolhe o que você gosta e o que você não gosta. Quando você come um brócolis e acha ele ruim, por exemplo, ou algum outro alimento saudável, você não escolhe achar ele ruim. O seu cérebro simplesmente interpreta, porque tem um sistema do seu cérebro que funciona inconscientemente, fazendo você achar aquele alimento ruim. Simples assim. E isso é muito importante porque é justamente um sistema autônomo do seu cérebro, chamado sistema de recompensa, que está fazendo sozinho, sem que seja sua culpa, você estar viciado no celular e não em tarefas produtivas. Bom, como eu disse, existe um sistema no seu cérebro chamado sistema de recompensa. Resumidamente, é uma área do seu cérebro que se conecta com outra, elas enviam informações, isso é o que a gente chama de sistema. Mas o que tem de importante nisso?
É esse sistema do seu cérebro que julga quais tarefas são boas ou não, quais tarefas você quer fazer ou não, quais tarefas você está motivado ou não. Ele que julga o que vale a pena ser feito e o que não vale. Ele que julga se é melhor comer um brócolis ou comer uma batata frita, se é ver o celular ou se é fazer uma tarefa como treinar, como trabalhar, como estudar e por aí vai. Isso é muito importante, porque se é esse cérebro que decide isso, é nele que a gente tem que trabalhar para conseguir reajustar o que o nosso cérebro está escolhendo fazer. E outra coisa muito importante, esse sistema ele tem um grande poder de adaptação. Para te explicar isso e para linkar em como você vai viciar o seu cérebro em disciplina, eu quero usar um exemplo de duas crianças. Imagina só uma criança pobre e uma criança rica. Imagina que todos os dias essa criança rica come filé mignon. A mãe dela vai lá e prepara um filé mignon super mole, como todo filé mignon, sem nenhuma gordura, e aquela criança acha maravilhoso. E todos os dias ela come isso. Provavelmente, se no final dessa semana a mãe dessa criança fizer um contrafilé, que não é tão macio, que já tem um pouco mais de gordura, essa criança não vai gostar do contrafilé. E não é culpa dela, não é porque ela é uma criança sem consciência de classe, não é porque ela é uma criança ruim, porque ela é folgada, nem nada do tipo. Simplesmente, o sistema de recompensa dela está adaptado a comer filé mignon. Aquilo é o basal dele. E naturalmente, quando a gente recebe algo abaixo do nosso basal, abaixo daquilo que a gente está adaptado, a gente vai achar ruim. Agora imagine outro exemplo, da criança pobre. Ela come todos os dias só frango e salsicha. Todos os dias isso que ela come. Aí imagina no final de uma semana, a mãe dessa criança prepara o mesmo contrafilé para ela. Provavelmente ela vai gostar muito e vai achar uma delícia. Por quê? Novamente, não é porque ela escolheu ser uma criança melhor ou valorizar mais as coisas. É porque o sistema de recompensa dela, o sistema autônomo dela, está adaptado a comer uma coisa pior. Então quando ele recebe algo acima disso, algo mais estimulante do que isso, ele vai achar bom. E vai estar motivado a comer mais daquela carne. Agora vamos trazer tudo isso para o nosso exemplo, para as redes sociais, para o vício em redes sociais e para as tarefas de disciplina. A rede social, ela é como um filé mignon. Ela é uma coisa que você consegue muitas recompensas sem nenhum esforço. Você simplesmente senta no seu sofá e começa a rolar o dedo sem gastar nenhuma energia, sem fazer nenhum esforço e receber recompensas. E ver coisas estimulantes, em aprender coisas, em ver vídeos engraçados, dar risada, socializar com as pessoas, ter até estímulos sexuais nos dias de hoje e por aí vai. Enquanto a tarefa disciplinada, como treinar, como ir para academia, por exemplo, é um contrafilé. É uma coisa boa, que vai te trazer uma gratificação, mas ela não é tão interessante quanto a rede social, do ponto de vista do cérebro. Por quê? Você vai ter que fazer muito mais esforço e a recompensa está muito mais longe. Você precisa pôr a roupa, você precisa se arrumar, pôr a roupa, sair de casa, pagar a academia, fazer um baita de um esforço físico e o seu shape só vai vir daqui 1, 2, 3 meses de treino. Então é muito menos atrativo. E aí o que acontece? Se você der filé mignon para o seu cérebro todos os dias, ele fica mimado e não quer contrafilé. Então se o tempo inteiro você se estimula com tarefas como o celular, que não precisam de esforço, que são tarefas hiperestimulantes, que te dão muita recompensa, o seu cérebro vai se acostumar com isso, ele vai se adaptar a isso. E aí ele não vai querer mais, ele não vai ter mais atração e motivação para fazer tarefas que precisem de mais esforço, que sejam menos estimulantes, como as tarefas que a gente chama de tarefas disciplinadas. Então é esse sistema que é autônomo, novamente, que você não controla, que faz isso com você sozinho, é culpa dele estar funcionando errado, estar adaptado a muitos estímulos, que você tem tanta dificuldade de ser disciplinado, de fazer as tarefas que você quer. Não é porque você é preguiçoso, porque você é vagabundo, porque você é desorganizado, procrastinador, nem nada disso. Existe um sistema no seu cérebro que te guia às tarefas erradas, porque ele está adaptado a isso. Agora o mais importante é, como é que a gente resolve esse problema? Como é que a gente readapta o nosso sistema para que a gente fique viciado em fazer essas tarefas, para que a gente goste muito das tarefas importantes e não em ficar só no celular, só perdendo tempo. Um exemplo perfeito é como a gente desmimaria aquela criança que só está adaptada a comer filé mignon e não gosta de um contrafilé. É muito simples. A gente coloca essa criança para parar de comer filé mignon. A gente tira o filé mignon dela. Se a gente pegar essa criança riquinha que comeu filé mignon a vida inteira e colocar ela para ficar 2 semanas comendo frango e salsicha, provavelmente ela vai começar a gostar muito de contrafilé quando isso for dado para ela depois dessas 2 semanas. Ela vai conseguir ver valor naquilo. E você mesmo já deve ter sentido isso na pele. Se alguma vez na sua vida você tentou fazer dieta, por exemplo. Quando você terminou a sua dieta e voltou a comer os alimentos que antes eram normais para você, provavelmente eles ficaram muito mais gostosos. Porque você passou um tempão sem eles, você juntou uma vontade de comer aqueles alimentos. Você passou a valorizar muito mais eles depois que você ficou um tempo sem tê-los. Se você, por exemplo, já foi colocado de castigo pela sua mãe quando você era pequeno, provavelmente foi muito mais gostoso voltar a jogar videogame depois do que era antes, já que você passou por esse período de privação, digamos assim. Ou seja,
O grande segredo para reajustar o seu cérebro e conseguir fazer as tarefas produtivas com muito mais facilidade é você parar de estimular o seu cérebro o tempo inteiro e adaptar a ele a gostar mais de tarefas mais simples, de tarefas que não sejam tão estimulantes. Se você parar de dar coisas boas demais para o seu cérebro, ele vai passar a gostar, ele vai se acostumar a gostar de coisas mais triviais. E provavelmente você deve estar pensando agora, tá, então eu preciso parar de usar o meu celular? Preciso jogar meu celular fora, eu não posso mais ver rede social, eu só tenho que fazer coisas chatas para então ser disciplinado? Calma, eu sei que é impossível fazer isso. Eu sei que ninguém quer viver uma vida chata, que ninguém quer fazer só dieta e nunca ver o celular. Eu sei que isso é impossível. No mundo de hoje a gente precisa dos estímulos, a gente é bombardeado de estímulos o tempo inteiro, a gente precisa do celular, a gente gosta de comer doce, eu sei de todas essas coisas. Então é por isso que existem estratégias mais graduais e mais fáceis de você se utilizar desse conhecimento, de você reajustar, readaptar o seu sistema dopaminérgico para conseguir ficar viciado nas suas tarefas disciplinadas. Então vamos falar sobre alguma dessas estratégias aqui. A primeira estratégia, que é muito simples de aplicar e que funciona bastante, é não pegue o celular pela manhã quando você acordar e já coloque uma tarefa disciplinada, já coloque uma tarefa que você julga que é importante para a sua vida. Por quê? Vamos supor que você passe o dia inteiro, no dia anterior, se estimulando, fazendo várias coisas boas e fáceis, extremamente estimulantes para o seu cérebro. Você vai mimar o seu cérebro, você vai adaptar ele naquele dia. Porém, quando você deita para dormir, você vai ficar pelo menos umas 7 a 8 horas ali sem estímulos. É claro que depois de muitos e muitos e muitos dias se estimulando e vendo o celular o dia inteiro e fazendo coisas que são hiperestimulantes para o cérebro, só uma noite não vai resolver o problema. Mas, depois de 8 horas sem estímulo, o seu cérebro está muito mais sensível do que o normal. Está muito mais sensível do que durante o dia a tarefas chatas. Ele vai conseguir ver valor, vai conseguir sentir prazer em tarefas que ele não conseguiria depois de um dia inteiro se estimulando. Então, de manhã, em vez de acordar e já correr para os estímulos, já correr para readaptar o seu cérebro a isso, aproveite esse momento que você está mais sensível, não pega o celular, não pega nada estimulante e faz uma tarefa produtiva. Coloca um bloco ali de uma tarefa importante para você. Porque isso, além de ser mais fácil de fazer, se você já começar o seu dia bem, você já ter ali algumas horas de uma tarefa que vai te avançar na vida e com o tempo isso vai te trazer conquistas, você normalmente consegue utilizar dessa primeira vitória para conquistar outras vitórias. Então, se você acerta no começo do seu dia, é normal que você pense, caramba, eu consegui. Então eu consigo fazer a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Isso se torna uma sequência de vitórias, você percebe que você é capaz e acaba tendo um dia produtivo. Não é sempre que isso vai acontecer, às vezes você vai conseguir ser produtivo só pela manhã, mas já é melhor do que nada. Você já saiu de alguém que estava só naquele vórtice do celular para alguém que conseguiu quebrar isso em algum momento e ter algumas horas do dia ali pela manhã produtivas para progredir pelo menos um pouco na vida. Segunda estratégia que também é super fácil de aplicar. Coloque um bloco de tédio de mais ou menos uns 10 a 15 minutos antes das tarefas disciplinadas que você quer fazer. Então quando você está se programando, por exemplo, para estudar. Estudar é uma coisa que não é muito estimulante. Você fica ali isolado, você com um livro. Não tem estímulo, não tem tela, não tem som, não tem nada. Então, como é que a gente faz para tornar isso um pouco mais fácil? Você pode colocar uns 10 a 15 minutos olhando para o teto antes dessa tarefa. Por quê? Lembra só, você está acostumando o seu cérebro com estímulo, estímulo, estímulo. Então você está aqui num nível de prazer aqui em cima. O livro, ele está aqui embaixo, ele é muito menos prazeroso do que o celular. Então se você vai direto do estímulo para o livro, você vai ter uma baita queda, seu cérebro vai falar, caramba, que coisa chata, eu não quero fazer isso. Agora você pode fazer o seguinte, coloquei o meu estímulo, a minha linha de estímulo, estou aqui no celular. Beleza, vou colocar 10 minutos de tédio. O tédio vai descer mais do que o livro, porque é mais chato você olhar para a parede do que você ler um livro. Então você vai cair lá embaixo. Então agora, quando você for ler, em vez de você cair para uma coisa mais chata, você vai subir para uma coisa mais legal. O seu cérebro vai pensar, caramba, não estou fazendo nada. É melhor fazer qualquer coisa do que nada. É mais legal ler um livro do que olhar para a parede. Então quando você for ler, você vai ter a percepção de que aquilo é muito mais legal e muito mais prazeroso. E vai ser muito mais fácil você se motivar, se engajar e fazer aquela tarefa todos os dias para de fato se tornar uma pessoa mais inteligente. E isso vale para qualquer outra tarefa importante que você queira fazer. Se você colocar uns 10 a 15 minutos de tédio ali, vai ser muito mais fácil entrar nela. Às vezes você nem precisa de 10 a 15 minutos. Às vezes 2, 3, 5 minutos já são o suficiente para você encher o saco e falar, caramba, eu prefiro fazer qualquer coisa do que ficar aqui olhando para a parede. E a terceira estratégia, que para mim é uma das mais relevantes, é diminua gradualmente os estímulos. Se você entrar no seu celular hoje, no tempo de uso, e olhar mais ou menos quanto tempo você usa o celular por dia, quanto tempo você usa as redes sociais, você vai se surpreender e ver que você usa muito mais horas do que você pensava. Talvez 5, 6, 7, 8, até 10 horas de uso por dia.
E um erro que as pessoas cometem, às vezes, é querer sair das 10 horas de uso, ou 6 horas de uso, ou sei lá quantas você tem, e cair para zero. E cair para uma, para duas, para muito pouco. É meio que um perfeccionismo, de querer ser perfeito do dia para a noite. Mas isso é muito radical e dificilmente vai funcionar. Dificilmente você vai conseguir manter isso no tempo. Além de, talvez você consiga 1 dia, 2 dias, mas isso não vai se manter. Então o que você pode fazer? Diminuir aos poucos. Fazer um desmame gradual. Porque o celular, ele tem um efeito no seu cérebro muito parecido com uma droga, com uma coisa que vicia de fato. Por isso que a gente fica viciado nisso. E você não faz um desmame de um remédio, por exemplo, que é viciante, de um dia para o outro. Você não toma 200 miligramas hoje e 0 amanhã. Porque isso te gera uma abstinência, isso te gera um craving, uma fissura. E você volta para aquilo e volta se sentindo uma pessoa muito ruim porque você teve uma recaída. Então é muito mais inteligente que você faça um desmame, assim como é com remédio. Se você toma 200 miligramas de um remédio viciante, o seu médico vai te passar 150, 125, 100, 75, até que você consiga tirar tudo. Então se hoje você está usando ali 10 horas de celular por dia, então pense no número que você usa de fato, tente cortar pela metade. Tente reduzir gradualmente. Então use pela metade por um tempo, e aí quando você se adaptar, então o seu cérebro está adaptado com 10 horas, por exemplo. Vai ser difícil para 5, talvez você tenha que ir para 6, para 7. Mas quando você estiver em 7, o seu cérebro vai estar adaptado a 7 agora. Então é mais fácil ir para 6, ir para 5, para 4, para 3 e gradualmente ir diminuindo. E você pode fazer isso em todas as áreas da sua vida. Na dieta, você pode ir gradualmente reduzindo os doces. Em exercício, você pode ir gradualmente reduzindo o seu tempo sedentário, digamos assim, e aumentando aos poucos o seu tempo de exercício. E também no vício em celular, barra tarefas produtivas. Então você vai trocando essa relação entre os dois. Então você tem muito celular e pouca disciplina. Então você vai reduzindo aos poucos essa distância, aumentando a disciplina e reduzindo o celular. Essa maneira de fazer quase que um desmame digital é muito mais inteligente e tende a funcionar muito mais do que querer ser radical. Então, resumindo tudo que eu falei, não é um processo fácil. Não espere que vai ser fácil. O mundo de hoje estimula a gente de muitas maneiras e muitas coisas. A gente recebe muitos estímulos mesmo. Tudo é montado para estimular o nosso cérebro e deixar isso viciado, porque é o nosso vício que alimenta o bolso das grandes empresas. Então não vai ser fácil. Mas se você acreditar em você, então você precisa acreditar que você é capaz de fazer isso. Se você verdadeiramente acreditar no seu potencial, acreditar que você é capaz de fazer esse desmame e aos poucos ir substituindo essas tarefas ruins, esse vício ruim por tarefas gratificantes, ou seja, aquelas tarefas que você termina e se sente bem por ter feito. Se sente orgulhoso de você. Se você acreditar que você é possível e for fazendo essa substituição, com o tempo, você vai se viciar nisso. Porque o seu cérebro ele vai trocar a associação. Hoje, o seu cérebro associa prazer a sentar no sofá e rolar TikTok, e dar risada, e ver vídeos legais, e ver vídeos e aprender coisas novas no Instagram. Se você começar a trocar aos poucos, o seu cérebro vai começar a associar prazer a terminar uma tarefa importante. A terminar um treino, a ver o seu shape evoluindo, a comer melhor, a ficar mais saudável, a ler, a conversar com as pessoas e ser mais inteligente porque você leu, a deitar na cama de noite e em vez de pensar que você é um fracasso, que você jogou mais um dia da sua vida no lixo, que amanhã vai ser pior ainda, que você não consegue, você vai pensar, eu venci mais um dia, eu consigo. E é assim que aos poucos você olha para aquela vida onde você só perde todo o seu tempo no vórtice do celular e pensa, eu não quero mais isso. Eu quero me manter aqui, sendo feliz porque eu venci mais um dia. É assim que você se vicia em disciplina.